Ok, irmão, graça e paz. Vamos estar de volta aqui no vídeo, abençoado, para nós juntos estudarmos as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, ok? E especificamente nessa terça-feira, nós vamos falar sobre uma igreja cheia do Espírito Santo, triunfa nas adversidades. É isso mesmo, a igreja ela enfrenta a adversidade, viu, irmãos? E eu gostaria que os irmãos lessem em Atos capítulo 4, os versículos 23 até o 31. E aí nós vamos basear toda a nossa história de hoje nesse estudo magnífico, tá ok? Mas veja só, o que a gente pode destacar nesse instante é que uma igreja cheia do Espírito Santo, certo, meu querido? Então, ela é cheia do Espírito Santo, ela é perseguida, mas ela triunfa sobre as adversidades. A igreja sempre vai ser perseguida, irmãos, tá entendendo? Ah, que tanta perseguição, que tanto sofrimento, ah, eu não aguento mais. Lá fora, os incrédulos, lá fora, mas você é crente, entendeu? Você tem o Espírito Santo. E uma marca da igreja do Espírito Santo, né? São as adversidades da vida que nós vamos enfrentar, ok, querido? Então, a igreja é o recurso que Deus providenciou para nos encorajar. Você quer criar força, quer ter coragem para falar do Evangelho, para viver o Evangelho? Vá para a igreja. Ah, irmão, encontro de Satanás hoje, a igreja hoje tem tanta coisa que eu fico mais em casa. Fica, Pedro Bom, em casa para tu ver a tua vida desmoronar cada vez mais espiritualmente. Se você é uma igreja, tem que ter o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, ele vai lhe incomodar você ir para a igreja. Ok? Vamos lá. Tem horas que tem que ser um pouquinho mais rígido mesmo, meu querido? Então, a igreja cheia do Espírito triunfa nas adversidades. Então, vamos lá. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem atitudes, colocadas pelo apóstolo Pedro e João. Então, que na verdade, ele nos mostra que meio à face, justamente uma face de uma perseguição, de uma perseguição, a igreja triunfou sobre as adversidades. Tá certo? Então, em primeiro lugar, nós vamos aprender que uma igreja cheia do Espírito Santo, ele busca a companhia dos irmãos nos tempos da tribulação. Querido, nós temos que estar unidos, juntos. Onde é que nós temos que estar juntos? Na igreja. Olha aí, Atos 4 e o versículo 26, assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe encontraram lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Tá lá, ele vai junto lá, o que eles passaram lá, preso, solto, e ele vai agora, chama os irmãos e vai justamente fazer o quê? Ele vai compartilhar o que aconteceu, querido. A igreja cheia do Espírito tem que estar junto, tá certo? Uma igreja cheia do Espírito Santo, tá certo? Busca Todo-Poderoso em oração. Como é que está a nossa vida de oração? Não quero nem responder, mas pense aí, querido. Veja só, quando eles estavam juntos ali, o que é que acontecia? Então, eles estavam unânimes, levantando a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Deus. Olha aí, oração, querido. Versículo 24 de Atos 4. Então, a igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera na oração. Ok? Vamos lá, terceiro lugar. Uma igreja cheia do Espírito Santo entende que a maldade humana não frustra os desígnios de Deus. Eles não são maus, meu querido. Estamos vivendo tempos maus, tempos cruéis, coração do homem duro, tá certo? Mas isso não afronta a igreja ela triunfa sobre a maldade dos homens. E quarta lição, uma igreja cheia do Espírito Santo pede a cessação não pede a cessação do problema, mas pede poder para testemunhar nos meios dos problemas. Ah, quero que o Recife tenha fim esses problemas. Ele vai ter fim. Tudo que inicia termina, irmãos.
Mas a gente tem que pedir o quê? Poder para a gente justamente passar por isso aí, tá certo? Quando se trata de combater o bem, o mal se reúne todas as suas forças numa abominável coalizão. Eles se unem, né? O capeta lá se une com os dele para destruir a igreja, para destruir você, meu amado. Então acorda para Jesus, pelo amor de Deus. Está passando por dificuldade, vem para a igreja, tá certo? Vem para o PGM, vem aprender aquilo que Jesus quer que nós façamos e ergamos a cabeça, ok? Então a igreja cheia do Espírito Santo, ela não pede para acessar o problema, mas pede poder para testemunhar nos meios dos problemas. Olha, veja o versículo 29 aqui de Atos 4, o que é que diz aqui, ó. Atos 4, 29. A gente lê assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. É a ameaça dos perseguidores, tá certo? E concede aos teus servos que anunciem com toda a trepidez a tua palavra. Quanto mais perseguição, mais poder que eles tinham de pregar a palavra. Vamos ficar por aqui. O estudo é magnífico, viu, querido? Te convido hoje, sem falta, no PGM mais próximo da tua residência. Sabe para quê? Para a gente fazer esse estudo. Olha, e esse estudo eu te garanto, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Posso contar com você? Então, querido, até a noite no PGM mais próximo da tua residência. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.